bem? Estamos aqui no mais um episódio de Canabidiálogo, conhecimento que quebra preconceitos. Aqui é uma hora da gente conversar um papo muito descontraído, porém com conteúdo científico, falando sobre canabinoides, pesquisa clínica, novos medicamentos, tudo dentro desse universo que tem impactado, que tem feito a diferença na vida de muitos pacientes aqui no Brasil. Vocês terem uma ideia, pessoal, a primeira legislação sobre produtos de cannabis no Brasil foi em maio de 2015. Até agora, algumas pesquisas de mercado específicas para esse tema mostram que quase 500 mil pacientes já se beneficiaram dessa terapia ou mais. Como é que a gente discute isso? Como é que a gente traz isso por uma abordagem científica, médica, ética, qualificada? Bom, para me ajudar, eu tenho uma oportunidade única hoje aqui com a gente. Eu tenho comigo o doutor Marcelo Moren, médico especializado em geriatria e pediatria, estudioso da terapia canabinoide com certificação internacional. Ele é diretor técnico da Clínica Soul, uma clínica especializada em produtos de cannabis, clínica canábica. Ele é membro da Associação Brasileira de Endocannabinologia, Ambicam, e da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Doutor Marcelo Moren, muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço, Helder. Acompanho, o trabalho da Farmausa já há bastante tempo, venho acompanhando aí o Canabidiálogo, vi a primeira entrevista com você, depois com o Marcondes, depois com a Margarete. Então, assim, estava ansioso para estar aqui com vocês e participar, desse momento científico, esse momento da gente desmistificar um pouquinho, da terapia. Que coisa boa, a gente que agradece essa oportunidade única. E eu queria fazer uma pergunta quase oficial que eu faço para os médicos, que é muito importante, um médico falando com outro médico, essa importância da classe médica. Quando o doutor começou a ter essa experiência com a prescrição de produtos de cannabis, como é que isso ocorreu na sua carreira? Isso ocorreu quando eu estava procurando algum recurso para tentar aliviar as dores crônicas da minha avó. Minha avó tinha dores crônicas intratáveis, refratárias a diversas terapias, estava tendo já efeitos adversos, com os opioides, anti-inflamatórios, analgésicos, e nessa busca, dores crônicas há mais de 40 anos que estavam debilitando a qualidade de vida dela, uma pessoa extremamente ativa, animada, e vendo ela naquela condição, comecei a procurar. E isso foi muito bacana porque era um momento difícil, era nesse momento aí, 2015, 2016, quando a Anvisa tinha acabado de liberar, ainda restrito, alguns médicos. É verdade. Neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, neurologistas adultos, psiquiatras. Então, eu tive o contato de um tio meu que trabalhava na Farmausa e ele me falou dessa nova terapia. Eu já vim acompanhando isso através da luta daquelas mães, principalmente a Tatiele Fischer, Margarete, verdade, entre outras mães, que lutavam para fazer aquisição da medicação de forma regulada aqui no Brasil. Muitas importavam isso de forma irregular ou traziam muitas vezes sem a comunicação adequada. E nesse interesse tive contato com o Leandro Beltrão, fui participar de um seminário em 2017 com o Dr. Rubens lá no Sheraton. Então, um evento magnífico naquela época, muito difícil acesso a esses... De acontecer nesses seminários, E a partir dali eu fiquei encantado e começou realmente meus estudos, minha procura, e foi nessa época que minha primeira prescrição. E a partir da boa evolução da senhora minha avó, eu comecei a tomar a coragem para poder introduzir isso dentro do arsenal terapêutico do meu filho. Meu filho tem uma condição de uma paralisia cerebral, que veio
diante um quadro convulsivo, né, mal conduzido, que resultou em 2 paradas cardíacas, a hipóxia. Uau. E assim a gente iniciou essa Ilíada aí, ele tinha 5 anos na época, 4 para 5 anos, isso foi em 2015. E nesse momento a gente, né, desaba, né, uma internação, né, na UTI, a mãe uma guerreira acompanhando ele, né, a todo momento, mas ainda com muitos medicamentos epiléticos, né, entre outros medicamentos para manter ele, né, estável na medida do possível, já com uma lesão de base de cérebro muito grande e um prognóstico horrível de 2 anos só que ele, né, poderia viver diante, né, o que a gente tinha de artigo, de relatos médicos pela extensão da gravidade da lesão dele. E hoje está com 15 anos, hoje é um paciente da Farmausa, faz uso da medicação e está super bem. A gente conseguiu desprescrever todos os antiepiléticos, os 7. Né? Teve medicamento que a gente levou quase 3 anos para desprescrever. A gente utilizava 75 gotas de uma medicação, a gente começou a prescrever 1 gota a cada 15 dias, depois 1 gota por semana. Nossa. Então, assim, foi uma luta muito grande. Graças a Deus, hoje ele só está com o canabidiol. E a gente está muito feliz, muito seguro, ele está evoluindo muito bem, voltou para o colégio. É uma conquista, né, doutor? Nossa Senhora, acho que é a melhor conquista. E nesse sentido, Valtinho trouxe, né, para mim e para minha esposa aquela esperança, né, de trazer esse alívio, trazer esse bálsamo para outras famílias. Sim. E nesse sentido a gente cria, né, a Soul Clínica Canábica, que vem de Alma, né, que é essa clínica focada no tratamento com canabinoides. E de onde veio a ideia de que, porque eu acho que tem muitos colegas seus que também estão impressionados com os resultados e pensaram já isso, será que uma clínica especializada nessa área é uma boa ideia? Como é que foi essa tua experiência? A tua experiência, doutor, é linda porque é mais do que o médico que cuida dos pacientes, o médico que cuida da família e depois vai para o paciente, aquele que teve a experiência mais profunda possível, como neto, como pai e depois como médico e até criar clínica. Como é que é essa tua experiência? A tua clínica fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Exatamente. Como é que é ter uma clínica disso? Me conta. Então, como você bem falou, quando a gente vive, né, no centro da família, essa necessidade de uma terapia, né, que possa complementar a qualidade de vida do nosso paciente mais querido, mais caro, a gente realmente entende, né, qual o potencial, a gente estuda com mais afinco, né, a gente perde noites, né, estudando para poder entender qual seria a melhor forma da gente poder suprir essa necessidade dessa pessoa querida. E você acaba virando um cannabis afetivo, né? Você vai além do estudo, né? Você milita, você corre atrás para um acesso mais democrático, você estuda. Então, assim, minha esposa, advogada, diretora jurídica da clínica, né, e vem estudando cada vez mais, fazendo pós em direito médico, né, se capacitando dentro desse cenário, para que a gente possa trazer recursos, né, para os nossos pacientes em relação a essa terapia que vem ajudando tantas pessoas. Então, e muitas famílias ainda têm acesso somente pela judicialização, né, doutor? Exatamente. Então, assim, a SOA ela nasce nesse sentido de aglutinar a minha experiência clínica que eu tinha com muitas crianças autistas, né? Sou pediatra e trabalho há mais ou menos 5 anos exclusivamente com crianças autistas. Passei pela parte da emergência, mas depois fiquei nessa atenção aos pacientes autistas. E fiz a geriatria por conta dos cuidados da minha avó. Apesar de gostar muito, né, de uma boa conversa,
criança, ainda mais autista, né? Não tem esse diálogo e eu gosto muito de falar, então falei, vou fazer uma pós em geriatria para que eu possa, né, conversar, ouvir boas Ou histórias. seja, você pegou as duas pontas da vida. Exatamente. Aquela que começa e aquela que acaba. Exatamente. Então, hoje eu atendo paciente de 0 a 100 anos. E nesse sentido, né, já percebendo o potencial dessa terapia, tendo essa ambiência dentro de transtornos do neurodesenvolvimento, depois com a pós em geriatria, né, abrangendo também transtornos neurodegenerativos. E aí a gente conseguiu, né, junto com a minha sócia, minha esposa, consubstanciar alguns elementos, alguns profissionais, né, que pudessem também agregar no sentido da gente melhorar a qualidade de vida desse paciente, um psicólogo, né, um terapeuta, uma nutricionista, para que a gente pudesse tratar o paciente como um todo, né? O que a gente fala lá é que a gente consubstancia a mente, o corpo e a alma, que é a soul. Então, é uma clínica focada, a gente desenvolveu um protocolo para o atendimento desses pacientes, né? Um protocolo muito individualizado, por ser uma terapia personalizada, e tem dado muito certo. A gente já tem mais de 5.000 pacientes atendidos. 5.000 pacientes, doutor? Uau! A gente tem um trabalho social muito grande também. Sim. Né? Nem todos os pacientes particulares. A gente tem diversos projetos sociais onde a gente trabalha, inclusive, junto com a Farmausa, que é a PADEF, né? Uma associação de pais e amigos de crianças especiais, a PAI, né? Que são a associação de pais e amigos também do síndrome de Down e outras, né, deficiências intelectuais. Então, assim, é um trabalho muito bacana que a gente está tendo. É um privilégio, eu falo que é um privilégio estar trabalhando com essa terapia. A tua experiência é tão importante, doutor Marcelo, porque mostra aquilo que a gente lê em artigos, mas a gente vê na prática com vocês. Que os canabinoides têm se mostrado muito eficiente, mas em uma medicina muito mais ampla, integrada, com outros profissionais de suporte. Às vezes tem profissionais da saúde que pensam que criam-se clínicas só para se prescrever canabinoides. Não, é o contrário. É para integrá-los junto com alopáticos, muitas vezes. Exatamente. E com multi-profissionais. Acho que a tua experiência foi nesse sentido, né? Nesse sentido. É uma clínica integrativa. Isso. Que a gente Excelente trabalha, né, não só os canabinoides, mas diversas outras terapias acessórias, outros medicamentos. Nem sempre o paciente vai utilizar só cannabis. A cannabis, na grande maioria, é um tratamento compassivo, né? O paciente já vem utilizando outras medicações e chegam para a gente para uma análise de como a gente poderia melhorar ainda mais, né, a qualidade de vida desse paciente. Pode haver a possibilidade do paciente, né, evoluir para uma desprescrição de alguns medicamentos e permanecer no futuro com a cannabis, como aconteceu com o meu filho, mas essa não é a intenção. A intenção realmente é estabilizar, ajustar o paciente com muita segurança, com muita paciência. E, nesse sentido, a gente tem, né, tido bastante êxito. Lembrando que com essa dose personalizada, é o que o doutor falou, esse acompanhamento quase que personalizado é importantíssimo. Vamos lá, um dado que acho que muito colega seu tem curiosidade. Quase 5.000 pacientes. Você tem uma ideia de uma taxa de sucesso no tratamento desses pacientes em porcentagem? Porque nós somos muito éticos em um ponto de falar. Canabinoide, gente, não é panaceia. Não cura tudo, não é feito, tem infelizmente, e vamos ser muito transparentes aqui, tem gente com um aspecto muito mais comercial dizendo que vai desde unha encravada até queda de cabelo. Não é isso. Qual a taxa de sucesso da tua experiência, que é importantíssimo, entre os pacientes? Então, assim, por essa clínica ela ter, né, essa visão focada no sistema endocannabinoide, e a gente ter esse protocolo de acompanhamento individualizado e um acompanhamento a médio, longo prazo, a gente costuma
fisgar esse paciente, né, o paciente se manter com a gente durante um bom período, para que a gente possa ter também, né, a ideia real da terapia. Não adianta o paciente, né, iniciar o medicamento, usar durante 1 semana, 2 semanas ou até um mês. Perfeito. E depois não dar continuidade. Não é uma coisa que vai mudar a condição clínica dele da noite para o dia. É uma terapia. Então a gente precisa de tempo. Então a gente faz uma análise em 3 meses, uma análise posterior em 6 meses, depois 1 ano. Então a gente precisa ter esse tempo para que a gente possa fazer essa análise que você me falou. Logicamente, esses 5.000 pacientes, nem todos, né, levaram a termo o seu tratamento. A gente tem um alto índice de refratariedade. A refratariedade não é relacionada ao uso do canabinoide, é a descontinuação do tratamento, que é a maioria dos casos, em todas as especialidades, né, a refratariedade é mais o abandono. E a gente nem tem efeitos adversos importantes dentro da terapia que trazem, na maioria das vezes, esse abandono. Então, é uma questão muito socioeconômica, muitas vezes, ou de dar prioridades a outras coisas, ou muitas vezes o paciente melhora e acontece aquilo, né, da pessoa achar que resolveu e vou abandonar. Mas dentre o grupo que a gente, né, consegue levar o tratamento a termo, sem sombra de dúvida, consigo afirmar que 75% a 80% de melhora em algum domínio do quadro clínico dele. É impressionante. E tem muito mais coisa para a gente. O desafio em termos de canabinoides é dentro dessa ação multimodal deles, multidisciplinaridade, entender o melhor protocolo para cada patologia. Eu estava tendo uma conversa com o Dr. Marcelo aqui outro dia, na nossa fábrica, que me chamou a atenção. Ele disse da experiência dele com pacientes autistas e o diagnóstico tem aumentado muito. O número a cada 100.000 pacientes aqui no Brasil tem aumentado demais em relação a 10, 15 anos atrás. E você me contou um dado interessante, diagnósticos tardios em adultos. Me conta essa história, doutor. Quando a gente vai receber o paciente pediátrico na clínica, ele geralmente vai acompanhado do responsável. E, em alguns casos, a gente vinha observando, né, sinais clínicos no responsável ou na responsável que indicava muito um quadro de transtorno do espectro autista. Então, esses pacientes não foram, lógico, um suporte leve, né, são adultos com altas capacidades, que vão desenvolver suas atividades laborativas, casam, têm filhos, mas que a gente percebe que existe ali, né, uma questão na comunicação social diferente, Perfeito. tem uma preferência ou tem, né, uma restrição de interesses, e a gente acaba linkando, né, por conta desse paciente não ter tido essa informação, né, quando era jovem, a gente não tinha esse conhecimento mais fundamentado, né? Os pediatras não tinham essa capacidade clínica de diagnósticos, tinham muito poucos neuropediatras, né? E a gente realmente não tinha esse diagnóstico como é feito hoje. Então, esses pacientes passaram batidos e hoje, né, por ser um transtorno, uma condição clínica, que o diagnóstico é somente clínico, então, através de uma investigação, lógico que eu não falo para o paciente isso no primeiro encontro, eu vou analisando o filho, mas vou compreendendo o comportamento dele, algumas consultas, até que eu dou uma dica ou para o companheiro ou para ele mesmo, porque, né, se alguma coisa o atrapalha, para também iniciar o tratamento e melhorar, já que, né, até hoje está desenvolvendo suas atividades, mas de alguma forma, alguma coisa pode ser, né, melhorada, alguma coisa pode ser otimizada para que ele desempenhe melhor alguma função, né, dentro das suas atividades. Isso acontece. Que coisa interessante, doutor. E eu queria tocar um outro ponto importante. Como deve estar sobrando tempo, né, doutor? Você também escreveu um artigo de uma doença rara, se não me engano. Me conta a respeito disso, por favor. Exatamente. Como a gente tem uma clínica, né, que as pessoas procuram para diversas, né, condições clínicas,
Então, tenho pacientes, né, com autismo, com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos opositores desafiadores, adolescentes, né, com quadros de ansiedade, adultos com quadros de doenças neurodegenerativas, entre outras. Alguns pacientes com doenças raras, né, observando a efetividade da terapia canabinoide em outras condições clínicas, sempre procura para, de repente, perguntar, será que na minha condição isso poderia ajudar? E muitas vezes até o médico não sabe, porque é tão raro que é difícil a gente compreender e entender. E isso foi um caso que apareceu para mim há mais ou menos 2 anos atrás. Um adulto, um colega médico, que tinha uma síndrome muito rara, uma síndrome de Bradbury-Eggleston. Eu, inclusive, nunca tinha ouvido falar, tive que pesquisar. Eu também vim a conhecer pelo seu artigo. Mesmo, ele né, veio me trazer, que era uma síndrome, uma condição neurológica progressiva, né, que atingia principalmente o sistema nervoso autônomo. A clínica, né, apresentava uma hipotensão ortostática em pé, uma hipertensão supina, quando ele deitava a pressão aumentava. Ele tinha uma anidrose, ele não suava. Ele tinha problemas na bexiga, né, uma bexiga hiperativa. Ele tinha infecções da via aérea superior recorrentes, então quase todo mês ele tomava antibióticos. Então era uma condição que deteriorou a vida dele da noite para o dia. E ele estava convivendo já com essa condição há mais ou menos 5, um pouco mais de anos. E isso acontecia muito quando ele ia urinar, ia ao banheiro em pé, ele desmaiava e acordava no chão, já corte no supercílio, ou hematomas, né? Muitas vezes alguém socorria ele, então ele tinha essa hipotensão se ele ficasse muito tempo parado em pé. Então ele tinha que ficar se mantendo em movimento o tempo todo. E ele, como médico, né, fazia procedimentos, cirurgias, e não conseguia ficar muito tempo, né, perto do paciente, tinha que sentar, tinha que se movimentar, e isso acabou deteriorando a qualidade de vida dele, né, a atividade laborativa dele, e chegou lá como último recurso, visto que é uma síndrome rara, poucos casos aqui no Brasil, né, depois eu fui fazer um levantamento, pouquíssimos casos aqui no Brasil, existem grupos nos Estados Unidos, e que tem um tratamento muito restrito, né, ele usava amildarona, por conta dessa questão da hipotensão. Sim. E usava corticoide, né? Sim. Fluodocortisona, para auxiliar também, de certa forma, essa condição que ele tinha. E aí ele veio perguntar, doutor, não sei nada, mas ouvi dizer que vem ajudando pacientes com Parkinson, com Alzheimer, existe algum comportamento parecido nessa hipotensão? O que você acha? Vamos analisar. Eu realmente não sei, vou estudar, mas a gente trabalha com um sistema endocannabinoide, que é um sistema amplo, onde, como você bem falou, né, faz um tratamento multimodal, ele é bastante promíscuo, né? Ele atua em diversos receptores, Sim. não só receptores canabinoides CB1, CB2, 5-HT1A, receptores vaniloides, adenosina, diversos receptores, e nesse sentido, de repente, a gente pode, né, melhorar um pouco desse comportamento, de repente, da hipertensão ortostática, já que ele é supina, já que ele é um vasodilatador, ele pode melhorar um pouco, né, dessa questão vasovagal, fazer esse equilíbrio, essa homeostase. E eu, pela evidência que a gente tem e a segurança, não custa nada tentar, já que você está limitado nessa situação. E era um paciente extremamente sensível à medicação. Então, ele tomava algumas medicações, tinha reações adversas, aquilo me preocupou, mas eu falei, vamos começar devagarzinho, vamos evoluindo. E, felizmente, foi um paciente que mudou a vida dele, né? O paciente hoje não tem essas quedas já há mais de anos, né? Eu fiz esse acompanhamento por 1 ano para poder produzir esse artigo. Uau. Então ele faz uso do Nabix 10.000. Que é o full espectro, né? Que é o CBD e THC. Isso.
33 partes de CBD para uma parte de THC, 100 miligramas por ml de canabidiol, 3 miligramas de THC. E a gente foi evoluindo a dose bem devagarzinho até a gente encontrar uma dose estável, 0,5 ml 3 vezes ao dia. O paciente reduziu a medicação que ele fazia uso, alopática, descontinuou o corticoide, mantém ainda, né, a utilização da mildarona, mas a pressão dele, que antes era 8/5, 8/4, se mantém de 14/8, 15. Então, assim, hoje ele trabalha com maior conforto, diminuiu de forma gigantesca as infecções de via aérea superior. Então, a gente vê essa ativação do sistema autoimune, essa melhora da imunidade do paciente. Então, porque, assim, na teoria, a gente fala do equilíbrio interno, a homeostase. A gente está vendo isso na prática. Que coisa interessante. Rendeu esse artigo. É meu. Eu quis fazer com um N maior, mas a gente pesquisando não consegui encontrar pacientes mais com essa condição. Consegui nos Estados Unidos, mas fica difícil a gente introduzir dentro de uma pesquisa maior. Então, fiquei com esse N pequeno, mas uma coisa bacana, e é o que a gente tem conversado, né, principalmente na Ambicam, a qual eu faço parte, é esse grupo de médicos que está fundamentando, né, essas bases científicas para condições que a gente ainda não tem relatos. Então, assim, a gente esperar, né, análises clínicas randomizadas, né, meta-análise, a gente fica parado, porque isso leva muito tempo, isso gasta-se muito dinheiro. Hoje, a gente fazer isso com extrato de planta, né, de planta... Já tem o seu desafio gigantesco. Já tem seu desafio gigantesco, é uma coisa que é muito complicado, né, um extrato, um composto, né, de uma planta em um estudo randomizado é uma coisa bastante complicada. Então, hoje a gente tem a certeza que é o que a Europa vem fazendo, os Estados Unidos vem fazendo, evidências de casos reais, né? Evidências anedóticas. Então, a gente está inundando, né, o PubMed, outras centrais de artigos, com artigos médicos de casos clínicos. E é o que a gente vem percebendo, porque que se ajudou ele não pode ajudar outro paciente. Então, a gente divulgar essa rede de artigos científicos é fundamental para que outros pacientes que tenham... É difícil, inclusive, o diagnóstico, né, do Bradbury Eggleston. Ele passou por diversos outros diagnósticos diferenciais, até que fosse fechado esse diagnóstico. Então, muitas pessoas ainda provavelmente não foram diagnosticadas, mas lendo o artigo costumam... veem, né, os mesmos sintomas, a mesma condição, né, e pode ajudar. A gente divulgou isso nos grupos americanos que ele tem, que o paciente tem. Então, assim, a gente queria fazer com um N maior, mas infelizmente a gente só encontrou ele. Então, se alguém está ouvindo, né, aqui no YouTube esse diálogo, pode me procurar, né? Inclusive o artigo, eu vou ceder o artigo para vocês colocarem. Eu vou colocar o artigo aqui, toda a referência com QR Code para vocês identificarem e acessarem o artigo completo, que o doutor está disponibilizando aqui para colega, pessoa, fica à vontade, vai estar aqui. E é isso, a gente vai fazendo casos do dia a dia que a gente vai vendo. Tem um caso maravilhoso do meu filho também, né, do Valtinho, que é um caso de sucesso. Então, a ideia é que a gente, junto, né, com a Farmausa, a gente participando do board médico da Farmausa, que a gente possa ter condições de criar mais, né, divulgar mais para os médicos. Perfeito. Entenderem, né, a dinâmica e a capacidade gigantesca que tem esse sistema de homeostase. A gente sabe muito pouco ainda, apesar dessa evolução rápida da terapia nos últimos 10 anos. A gente ainda tem muito a descobrir. Esse é o caso tão interessante do N igual a 1 para essa doença rara. Eu li de um pesquisador de um artigo, ele falando de que na escuridão N igual a 1 é um farol. Ilumina muita coisa que ainda não se viu, mostra caminhos para outros pesquisadores. Por isso que é importante, gente, esse canal de distribuição científica, compartilhamento de dados, tá? Bom, pessoal, esse papo está
muito bom aqui, muito mais esclarecedor. E a gente está indo já para o encerramento e eu quebrei um pouquinho aqui o protocolo aqui do Cannabis Diálogo, porque eu chamei a doutora Rafaela, que é a esposa do doutor Marcelo Morim, advogada, que está junto com ele nesse projeto lindo aqui da Clínica Soul em Volta Redonda. E mais do que nunca também é mãe, né, de um filho maravilhoso que está sendo cuidado também com canabinoides. Doutora Rafaela, muito bom ter vocês aqui conosco. Eu chamei ela para fazer esse encerramento. Qual é a tua visão desse projeto também? Me conta. Então, como você mesmo disse, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a cannabis traz isso pra gente em todos os lugares que a gente vai, sabe? Eu não podia dizer não ao seu convite de sentar aqui do lado, porque é realmente a oportunidade de conversar sobre aquilo que traz conforto e qualidade de vida para a nossa família. Perfeito. A gente costuma dizer em casa que a nossa evidência científica dorme o quarto ao lado. Que coisa E em boa. razão dela, né, eu sou realmente, como você disse, privilegiada de ter um filho, um guerreiro em casa, que ensina pra gente tantas coisas, mas especialmente sobre não desistir. É isso. Então, quando o coração dele parou por 2 vezes, o primeiro minuto e depois mais 2 minutos, que são 2 minutos intermináveis. Quando nós visto aquilo, né? Eu não era da área médica, porque hoje posso me considerar também da área médica, né? Enquanto sócia da Soul. Mas você vê aquela linhazinha que a gente só vê nas séries de programa médico, e você imaginar que aquilo precisa voltar, porque é o melhor da tua vida que está lá. E é a sua verdade enquanto pessoa que precisa retornar à vida. Quando ele retorna, e eu só poderia agradecer. E eu só poderia ser melhor para ele a cada dia. Então, essa busca incessante por ser uma mãe melhor acabou por também transbordar num pai de excelência, né? E hoje contaminar muitas famílias, muitos lares. Porque quando a gente pensou na Soul, nós pensamos o que nós gostaríamos enquanto tratamento médico para o nosso filho. O que a gente entende que hoje não é tão bacana, que é a gente chegar num médico, o médico olhar pra gente e falar assim, o que você tem? Qual o peso do seu filho? Então você vai pra casa, volta daqui a 1 mês e toma isso. Sei. Ou nem precisa voltar, ou só daqui 6 meses. Quando a gente pensou na Soul, e aí eu costumo dizer que a gente se miscuiu em estudar, né? Sim. Eu fiz uma pós em Direito Médico, e quando eu converso com os médicos, eu explico muito claramente que a cannabis tem uma beleza, diferentemente de qualquer outra substância, outra droga que você possa passar, é porque você retorna a uma medicina hipocrática. Exato. Então, você tem o paciente com você. Você não coloca-se, né, antes de Hipócrates, que é o pai da medicina, existia uma máxima em que o médico era um deus e os demais eram súditos, né? O que ele dizia era verdade. E Hipócrates vem e traz diferente. Não, somos todos humanos e dentro dessa humanidade nós vamos buscar um caminho de melhoria da sua qualidade de vida e da sua saúde. Então, é preciso, quando a gente fala em prescrição de cannabis, até o termo prescritor é preconceituoso, porque o médico é prescritor de tantas substâncias, né? Mas aquele que lança a mão da terapia com os canabinoides tem um nome específico. Deveria ser médico da humanidade, porque é isso que ele cuida. É mais cuidador que prescritor. Exatamente. Então, quando a gente pensa nessa medicina, a gente pensa do paciente do seu lado. Do paciente conduzindo a sua saúde de mãos dadas com o seu médico. E com uma terapia que é integrativa, porque ela precisa do acompanhamento. Perfeito. Ela precisa desse olhar biopsicossocial. É um pouco mais do que o olhar só do médico pro corpo humano. É um olhar no seu contexto biopsicossocial. Porque eu preciso
que o paciente tem acesso, eu preciso saber qual é o contexto social que ele vive. Se ele vai ter entendimento, qual o nível de conhecimento e entendimento. Então, eu vou precisar ter domínio da temática para explicar para o meu paciente o que ele vai se utilizar. E isso é muito fácil se pensar com outras drogas, que você simplesmente passa e o paciente vai embora. E no caso do nosso filho, por exemplo, ele teve reações adversas gravíssimas com muitas drogas. Então, ninguém nunca me questionou ou me fez uma pergunta me explicando o porquê, por exemplo, que eu precisava fazer nebulização de 3 em 3 horas de adrenalina, porque ele estava com uma bradicardia em razão da fenitoína. Perfeito. Então, assim, a cannabis, ela tem o privilégio da gente discorrer sobre muitas coisas, né? Nós somos antropólogos, sociólogos, nós discutimos coisas sérias quando a gente pensa na cannabis. E a Soul veio dessa forma, com esse formato. Eu quero a alma do paciente. Eu quero o paciente no seu contexto integral. Porque aí a gente vai tentar, né? Como você mesmo disse, de repente pode ser que não tenha sucesso. Sim. Porque o sistema endocannabinoide é único, indivisível e igualzinho ao nosso digital. Algumas dores, né, elas não são desconstruídas por conta de medicamento, né? Dores do ego. Então, assim, nem sempre é um medicamento que vai fazer isso, mas a gente associando uma psicoterapia, uma medicação mais natural, com menos efeitos adversos, a manutenção a médio e longo prazo, a gente consegue atingir esse objetivo, né? Essa ideia dessa integralidade que faz a diferença, né? A dificuldade do médico hoje é que ele gosta de uma estabilidade, uma métrica, que é difícil a gente encontrar. E às vezes rápida, instantânea. Exatamente. Com todo respeito, uma medicina miojo, instantânea. Fast food. Nunca casou com canabinoides. É isso. Eu estou há 10 anos vendo isso cada vez e eu já vi médicos mudarem a forma de prescrição para tudo através dos canabinoides. Gente, eu falei que valia a pena quebrarmos o protocolo, não foi? Eu vou falar uma coisa. Dr. Marcelo Borém, sem sombra de dúvida, você é a doutora Rafaela, não só pelo teu trabalho, mas pelo teu trabalho como médico, ético, de escrever artigo, de se preocupar com a doença rara, do estudo até muito além de uma consulta. Para mim, vocês são exemplos de médico profissional, ético, de pai, de mãe, de cuidadores, que mostra como, além da pesquisa clínica randomizada que falta, na verdade, talvez até antes dessas pesquisas, uma mentalidade médica pode ser alterada com os canabinoides. Eu acho que a clínica de vocês mostra isso. E aí eu posso dizer, né, que não sou médica, então a ética médica nesse sentido, eu tenho esse salvo-conduto. Mas é mãe. É isso. Eu posso dizer, enquanto mãe, exatamente isso. Que é muito confortável para o médico dizer: eu não prescrevo porque não tem artigo científico. É verdade. É preguiçoso, na verdade. Porque se ele realmente tiver interesse, os artigos científicos de evidências do mundo real, que hoje é, como o Marcelo já tinha explicado, a tendência mundial em termos de artigo, Sim. tem mais de 25 mil. Pois é. Boa vontade de estudar e de cuidar do paciente. Então, aquele que tem interesse realmente em dedicar o seu paciente a essa medicina que cuida e que tem um olhar além, ele vai passar e vai perpassar necessariamente pelo uso dos canabinoides. Mesmo porque ele vai precisar saber do maior sistema que nós temos no nosso corpo. E é tão interessante que nesse caminho, o Dr. Marcelo ainda pescou uma doença rara que pode ajudar pessoas na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, mas alguém se preocupou. Esse é o ponto. É isso. Alguém se preocupou, parou, quis fazer um relato de começo, meio e fim. Foi corajoso de assumir um paciente que eu não conhecia nem a condição, mas entendendo, né, e tendo a segurança de já ser um prescritor há mais de 7 anos, e com certeza tive muitas dúvidas no início, tive muita insegurança,
mas que esse caminho e esses pacientes, né, esses quase 5.000 pacientes que passaram, né, pelo nosso contato, fizeram com que eu entendesse de forma ampla esse sistema de equilíbrio e ele chegou para mim precisando de equilíbrio. Eu estou caindo, me ajuda, eu preciso me equilibrar, eu preciso desenvolver minhas atividades profissionais. Isso está deteriorando muito a minha qualidade de vida. E eu já linkei, falei, ó, se é equilíbrio, acho que vale a pena a gente tentar. E foi uma coisa grata, para mim não foi surpresa, foi muita surpresa para ele, mas assim, é uma coisa que a gente não tinha relato até então. Eu pesquisei bastante e não tinha nada relacionado. Gente, vamos lá. Infelizmente a gente tem que seguir aqui para o final, mas eu vou destacar algumas palavras aqui. Além de médico, de advogada que luta por pacientes, além de coragem, de estudo, de ética, eu acho que uma palavra maior do que tudo isso, que eu entendo também, seria pai e mãe. Sim. Isso está primeiro de tudo, que nos move, que nos faz ir adiante, enfim. Isso é muito bom, é maravilhoso. Canabidiálogo é isso, gente. É esse espaço para a gente falar de ciência, falar de experiência de vida, falar de ética médica, de preocupação com o paciente. É para falar daquilo tudo que nos traz o que é bom dentro desse comecinho ainda, dessa pontinha do iceberg que são os canabinoides. Eu quero convidar você para nos procurar lá do YouTube, lá no nosso canal, privilegiar esse canal, nos dar acesso, fazer muitas visualizações, compartilhar com quem precisa, porque é isso que vai fazer a diferença. Palavras finais de vocês, vamos lá, doutor Marcelo, Rafaela. Queria agradecer mais uma vez, né, a parceria, né, que a gente já desenvolve há muitos anos, a ajuda social que vocês, né, fornecem aos nossos pacientes, sempre dispostos, né, diante de uma dificuldade, uma questão pontual, e fortalecer esse vínculo, me colocando à disposição, né, para a construção de mais artigos, me colocar à disposição para, né, levar esse conhecimento a mais profissionais médicos, ainda inseguros, para que a gente possa equipar aí uma nova fase, né, um novo grupo de médicos, principalmente os recém-formandos, né, que vão ter aí uma longa jornada e especialmente vão conhecer a terapia de uma forma mais ampla, né, porque vão presenciar isso nos próximos anos. Como eu já relatei em outro momento, eu acredito que os canabinoides vão ser o medicamento mais utilizado no mundo, né, em 10 anos aí, certeza absoluta disso. Rafaela, doutora, advogada e mãe, vamos lá. Eu vou beber um pouquinho na água de dois pensadores que nos aquecem e nos fornecem fomento de resposta necessária para essa terapia. Existe um pensador português no mundo jurídico que se chama Tomás Antônio Gonzaga. E ele consagrou um ideal de justiça, que, dentre os pensadores, ao meu sentir, é o que mais chega próximo de uma realidade do que seria justiça. Ele diz que justiça é dar a cada um o que é seu. E é a semelhança dos canabinoides do nosso corpo. Então, cada um que recebe o seu. E o que encerra a nossa soul é o que o Frei Jaime disse, que se a dor do outro não te incomoda, a sua doença é muito mais grave. Então, esse é o nosso motivo da gente ir a qualquer lugar para defender aquilo que a gente acredita. Que as mãos estarão sempre entrelaçadas para realmente pensar no melhor para o nosso filho e esse melhor do nosso filho reverberando em quantas forem necessárias. Gente, bom demais. Canabidiálogo é patrocinado exclusivo pela Farmausa e é feito para conhecimento que quebra preconceitos. Nos atualize lá, nos dê sucesso, compartilhe esse nosso vídeo, porque um conhecimento desse, uma experiência desse, não pode ficar só com a gente. Você tem que compartilhar, tá bom?
Obrigado, gente. Até a próxima. Queridos, muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece. agradece.